fato feridas emocionais e como elas começam? Veio desde lá do útero da mamãe, né? Gerando padrões, gerando crenças. Qual é o primeiro passo para quem quer começar o processo de transformação interna? Tudo que você ouve, vê e sente constantemente vai gerando ali os nossos traumas. Se uma mãe for abandonada pelo esposo e está grávida, ela é psicanalista e terapeuta integrativa há 6 anos. Sua missão é ajudar mulheres a curar feridas e superar desafios emocionais. Casada e tem um casal de filhos. Osmarina Ferreira. Você já sentiu que mesmo tentando mudar, você acaba repetindo os mesmos padrões? As mesmas dores, as mesmas histórias, como se tivesse algo dentro de você que te puxa de volta para o mesmo lugar? E para essa conversa profunda é necessária, eu tenho o prazer de receber ela, Osmarina Ferreira, terapeuta. É um prazer de estar aqui com você nesta tarde. E obrigada pelo convite, viu? Sou muito grata de poder estar aqui com você hoje. Osmarina, eu que estou assim maravilhada de ter você aqui. Estou amando mesmo e eu amo esse papo que a gente vai bater, que é sobre terapia, né? Que eu estou apaixonada nessa conversa que a gente vai ter agora. Osmarina, por que a gente repete padrões que fazem mal, mesmo sabendo que não são bons pra gente? Gi, essa é uma pergunta muito interessante, né? Por que que a gente repete padrões que nos fazem mal e a gente tem dificuldade de sair dali? A gente veio desde lá do útero da mamãe, né? Gerando padrões, gerando crenças. E chega aqui na vida adulta, nós somos o reflexo da nossa criança. Por isso que a gente continua repetindo padrões comportamentais, até aqueles que a gente não quer mais dentro de nós, mas ele está ali presente. E eu acho isso muito interessante, porque realmente a vida da gente é repetir padrões e a gente não enxerga isso, né, Osmarina? É verdade. Por quê? Porque é uma coisa que já está tão interiorizada dentro de nós, né? Tão repetitiva, que nós conseguimos enxergar o mundo somente dessa forma. A gente acredita que nós somos isso e aí não consegue sair realmente. E só quando a gente procura ajuda mesmo ou ouve algo sobre isso que vai atrás, né? Porque enquanto isso a gente vai vivendo aquela depressão da vida, né? Que a gente nem sabe se a gente tem realmente. É verdade, Gi. E isso acontece porque se a gente não despertar dentro de nós, entender o que realmente é aquilo dentro de mim, não tem como mudar. Sim. E a gente vive tão no automático porque a gente acredita que é aquilo e aquilo se torna automático, não dá para perceber que eu tô com algum padrão. Só vamos perceber isso quando começar a doer. E o que são de fato feridas emocionais e como elas começam? Olha, as feridas emocionais, elas estão ligadas com a nossa experiência, que começa ali no útero da mamãe, né? A partir da 20ª semana de gravidez, tudo que a mamãe sente, o bebê sente. Então ali começa a gerar as primeiras sensações. E os traumas estão ligados com as 5 feridas mais latentes: rejeição, abandono, injustiça, humilhação e traição. Nossa. Essas são as 5 feridas que começam a ser geradas dentro do nosso ser ali a partir da 20ª semana de gravidez da mamãe. E depois que a gente nasce, tudo que você ouve, vê e sente constantemente vai gerando ali os nossos traumas ou as nossas alegrias também, sim, né? São 2 sentimentos diferentes, né? Mas, Osmarina, então, por exemplo, se uma mãe, vamos supor, se uma mãe for abandonada pelo esposo e está grávida, com esse tempo de gestação que você falou, é 20 semanas? A partir da 20ª semana de gravidez. Semana. Então, a criança vai sentir quando nasce essa falta, um abandono, né? Para ela é um abandono, ela não entende
eu falo muito isso, a pessoa não entende, né? Mas então, até nessa possibilidade do pai ir embora, deixar a mãe grávida, a criança vai sentir, quando adulta, essa falta. Essa falta. Se realmente a mãe grávida foi abandonada pelo pai e ela trouxe essa sensação de abandono, aquela sensação está passando para o bebê. Então, ali no útero da mamãe, a criança, o feto, ela já conhece essa sensação da rejeição e do abandono. E aí ela vai levando isso para a vida. Então, a nossa vida, ela funciona através de atração, né? Então, eu senti, passo a enxergar o mundo dessa forma e eu estou atraindo mais do mesmo. Por isso que a gente vive nesse ciclo vicioso e nós não conseguimos sair. Engraçado, porque a gente tem esses sentimentos, mas não sabemos o que realmente é. Tem um vazio, tem sempre, porque a gente sempre vive um sentimento que é de algo que pode, uma estranheza, né? E a gente realmente não sabe. Se a gente não procurar saber, você nunca vai tirar isso de você, né? É muito difícil. Por isso que o primeiro passo para a autocura é o reconhecimento. Olha, se a gente não reconhecer, não tem como mudar, né? Às vezes você está ali repetindo o padrão, está ali sofrendo a dor, mas você não tem ainda a consciência do que está levando você a viver naquela dor. sim. E aí a gente vai deixando, fala, sou forte, eu aguento, eu dou conta, e a vida vai prosseguindo até a gente falar, não, agora eu não dou conta mais. E é nesse ponto que a maioria espera para buscar ajuda. Mas talvez essa parte de ser forte, a gente querer tanto mostrar ser forte, é isso que eu acho que a gente não procura, né? Porque não, eu sou forte, eu consigo, eu aguento. E eu acho que a gente tem que mostrar fraquezas também, que é na fraqueza que a gente, como que eu posso? Pode procurar ajuda, né? É no momento de fraqueza, né? E a gente tem um ditado de dizer assim, quando eu tô lá no fundo do poço, né? E eu costumo dizer que quando a gente cai lá no fundo do poço, só tem duas opções. Ou você estende a mão e pede ajuda, ou você acaba de afundar ali naquela lama de dor. Então, a gente escolhe. Na hora do aperto, né, do apuro ali, sim, a gente acaba escolhendo, né? Eu preciso estender a minha mão. E essa foi a minha experiência, né? Quando eu me vi no fundo do poço, porque a minha personalidade é dessa mulher forte, guerreira, que sim, acha que dá conta de tudo sozinha, que não precisa de ajuda. Terapia para mim era coisa de louco, né? A gente já... eu já ouvi muito isso. E eu tinha essa visão, isso era real em mim. Terapia para doido, você tá louca de eu buscar ajuda, eu fazer processo com psicólogo? Não, isso não é para mim não. Mas quando eu me vi lá no fundo do poço, aí realmente eu tive que estender a minha mão, buscar ajuda. E é isso, Gi, que me trouxe aqui hoje a ser essa terapeuta que eu sou hoje, porque um dia eu estava lá. Mas isso que prova realmente, porque tem muita gente que fala assim, mas eu vou terapia para fazer o quê? A vida dela pode ser bagunçada e eu nem sei. Gente, olha aqui, ela passou pelo que ela passou e agora ela é terapeuta. Vocês mesmos viram que ela falou que ela não acreditava nisso, né? E olha, a terapeuta maravilhosa que ela é, o trabalho incrível que ela faz com mulheres, homens, qualquer pessoa que precisam, né? Mas sempre, vou falar a verdade, sempre é mais mulher mesmo que aguenta o rojão, né? Verdade. Na verdade, eu atendo todo o público a partir de 15 anos de idade, né? O adolescente, menina, menino, o adulto, mas eu sou especialista no universo feminino. Imagino, deve Essa ser é a área mais assim, e eu vejo, não é porque eu sou mulher que eu me especializei no universo feminino, não. Mas é porque hoje a gente vê a necessidade da mulher, porque a mulher, ela se tornou essa mulher forte, guerreira, dá conta de tudo, corre atrás de tudo, né? O homem, é lógico que ele tem também suas dificuldades e precisa também de ajuda. Hoje eu tenho visto tantos homens chegando, buscando essa ajuda, mas a mulher, ela é multifuncional, né? Sim. É casa, é marido, é filho, é comida, é roupa,
tudo a mulher tem que ser dinâmica e chega um momento que ela não dá conta, né? É muita coisa, muito peso em cima dessa mulher e acaba que ela acha que ela é obrigada a dar conta de tudo, né? E esquece de olhar para cuidar dela. Muitas vezes a mulher se anula para poder dar conta do externo. Sim. E esquece de cuidar de si. E eu acho que é isso mesmo. Os 15 anos que você falou é quando tem um entendimento maior, né? A criança, o adolescente tem um entendimento maior, melhor do que está por vir, né? E o universo feminino também é o que mais procura, né? Ajuda. Porque o homem quase não procura. Hoje tem chegado bastante homens, menina. Hoje os homens também estão se abrindo, porque o homem também tinha um machismo dele, né? Sim. E não admitia ponto fraco. Sim. E hoje eles estão também se admitindo mais, estão chegando bastante homens aí buscando ajuda. E eu acho isso muito importante, né? Porque eles estão aprendendo ou se permitindo se conhecer. Né? E eu fico muito feliz de ouvir isso, porque assim, a gente tenta resolver o mundo inteiro, né? Então o homem indo atrás também ajuda muita gente, né? Ajuda. E hoje os homens também estão se permitindo, né? Viver essa tarefa doméstica, ajudar as mulheres, sim, cuidarem da casa, dos filhos. E isso tem suprido mais a necessidade da mulher, folgar da mulher um pouquinho também, para ela poder ter tempo de olhar para ela e cuidar de si também. É verdade. Porque nós merecemos, né? E muito. Eu amo cuidar de mim e depois do autoconhecimento, aí que eu amo mais, aí que eu vou em busca mais. Isso é importante, viu, Gi? Rosmarina, como saber se estou sabotando a mim mesma? Olha, essa é uma questão que a gente precisa olhar para dentro de nós, né? Uhum. Porque se eu não olhar para dentro de mim, para me reconhecer, como que eu vou saber se eu estou me sabotando, sim, né? Então, esse olhar para dentro de nós traz essa clareza de que realmente eu preciso cuidar de mim. Porque muitas vezes a gente não tem tempo de olhar para a gente, né? E saber se a gente está sabotando mesmo é quando algo já está incomodando, já está doendo dentro de nós e a gente está negando. Não, isso aqui passa, daqui a pouquinho eu já estou lá em outra, né? E você começa a sabotar você mesma ali achando que é normal, todo mundo passa por isso, isso é coisa da vida, né? E aí quando você olha com o olhar de que é normal, que todo mundo vive isso, você não vai reconhecer para poder você olhar para aquilo com mais carinho, com mais cuidado. Eu acho que toda mulher tem essa frase, né? Não, isso vai mudar, um dia vai mudar, mas se a gente não parar e se observar, nunca muda. É por isso que a gente chega no fundo do poço, né? E eu sei porque eu fui dessa forma. Gente, não... Eu tinha um estresse exagerado, se irritava facilmente. Falar, não, gente, isso faz parte da vida, quem não irrita, quem não fica nervosa, quem não sai do sério uma hora ou outra. E eu fui deixando aquilo como naturalidade, até o ponto de que eu ficava estressada comigo mesma, sozinha. Eu ia para o espelho gritar e puxar meus cabelos, porque eu já não sabia mais como sair daquele ciclo ali, como tirar aquele estresse de mim. E foi o ponto que aquele estresse foi tão intenso que eu pensei em tirar minha própria vida. Olha para vocês verem, e agora é terapeuta. Mas como, você falando isso que é muito importante, porque muita mulher também passa, né, por isso. Quando você acha que não, eu tenho que procurar ajuda, porque quando a pessoa não sente, ela fala, eu tô bem, mas ela tá tendo aquele sentimento já, e ela acha que não tá precisando procurar ajuda mesmo. Então eu acho assim, que hora que é melhor a gente ir à procura dessa ajuda, porque tem a questão de, não, eu não preciso disso, não, eu sou forte para isso. Eu queria saber assim, não, agora eu não consigo, eu vou atrás, ou antes de sentir, já é procurar. Olha, Gi, muitas vezes a gente tem essa negação, sim, isso é natural, por quê?
Nós fomos treinados a focar no negativo, isso já vem no nosso DNA, né? Já vem de descendências. Sim. Se a gente olhar para a nossa história, né? Para os nossos ancestrais, a gente sabe que lá na época da ditadura, o que aquelas mulheres viveram? A época da escravidão. Então aquilo se tornou tão natural, tão normal, toda mulher passa por isso. E se a gente não parar para olhar para dentro de nós e falar, não, isso aqui já passou do limite. Porque a gente acredita que medo é normal e é, Sim. Tristeza é normal, isso é normal, raiva também, né? Só que a gente precisa olhar para esse sentimento e ver até que ponto ele é natural. Né? Eu não vou subir em cima de uma árvore e pular lá de cima, porque eu sei que se eu pular eu vou machucar. Sim. Então esse medo me protege, né? Eu não vou também sair daqui e atravessar a rua sem olhar para um lado e para o outro. Isso a gente aprende desde criança, né? Porque eu sei que corre um risco de eu machucar ali. Então esse medo natural faz parte do ser humano. A tristeza, ela é natural nossa, né? Se eu, por exemplo, tenho uma amiga minha que ficou doente ou eu perco alguém da minha família, natural, vou ficar triste, vou viver aquele luto ali por um tempo. Agora, o que não é natural é isso ser além das minhas forças, né? Aquilo está me dominando, aquilo está em excesso na minha vida, aí é o momento de eu parar e olhar para mim. Olha, até aqui eu dei conta, agora eu preciso cuidar de mim. É verdade. E muita mulher passa por isso e nem sabe, né? Nem sabe, ela acha que é parte da vida, né? Que faz parte da nossa vida e a gente vai seguindo e achando que está tudo certo. E como identificar se eu estou vivendo no automático ou com consciência? Olha, essa identificação é esse olhar para dentro. É a gente tirar um tempinho para olhar para dentro de nós. E é coisa que é raridade a gente fazer. Graças a Deus, hoje, Gi, a gente vê que o autoconhecimento está numa expansão, né? Amém. Então a gente tem essa facilidade hoje de tomar essa consciência e trazer. Mas as pessoas da nossa ancestralidade, os nossos pais, avós, eles não tinham acesso a isso. Não. Né? Então, hoje eu atendo várias senhoras de 60, 70, tem pessoas de 78 anos hoje buscando ajuda, porque tomaram consciência, né? Que tem algo ali que ela não está mais dando conta de lidar e que ela não precisa levar isso para o resto da vida. Então, esse autoconhecimento, essa tecnologia, todo o acesso que a gente teve hoje com a tecnologia tem despertado essa necessidade da gente olhar, trazer essa consciência e cuidar da gente mesmo. E é muito importante, né? Por isso que eu falo, eu trago muito no podcast, faço lives. Tem como você procurar ajuda de todas as formas, né? Só que o problema é você ir atrás. Ninguém vai fazer por você, você tem que ir atrás disso. Eu falo, para ir atrás é o reconhecimento. Sim. Né? Se a gente não tiver esse reconhecimento, não tem como a gente buscar ajuda, porque se eu mesma não reconheço, é verdade. Né? O que a nossa infância realmente influencia na nossa vida adulta? Tudo, Gi. A infância, eu falo, e é uma frase que eu aprendi com a Andréa Belmonte. Eu amo ela. Gente, a nossa infância é um terreno onde a gente vai pisar para sempre. Então, a nossa infância influencia tudo aqui na nossa vida adulta. Tudo aquilo que eu vivi na minha infância está influenciando aqui. Então, nós, adultos, somos o reflexo da nossa criança. E aqui eu trago a pergunta. Eu que tenho que ter essa consciência, né? Eu quero estar pisando lá no terreno da minha infância na dor ou no amor? Eu posso escolher isso. Então, se eu não cuidar de mim, se eu não olhar para mim e não procurar ajuda, eu vou estar voltando sempre na dor. Então, a terapia é isso, é essa libertação para que eu possa me conhecer, para que eu possa voltar para a minha essência, para a minha verdade, e aí sim eu voltar lá na minha essência, no amor.
Isso é lindo demais. Não, e tanto que é importante, aí vocês acham, a maioria das pessoas acham que não é importante uma terapia. Gente, eu acho que tem hora que nem quando eu não preciso, eu estou atrás em busca, porque sempre uma coisinha acontece, né? Parece uma chavinha que vira, acontece. E se você não está preparada, parece que seu mundo desaba mesmo. Desaba por pequenas coisas, né? Então, terapia eu falo que é vida. É vida, realmente. Terapia é vida. E eu vi que você estava ontem lá na Andréia, né? Tava lá. Ai, que maravilha, gente. Eu imagino. Muito bom mesmo. Fala, o autoconhecimento nos liberta. Agora, temos que ter essa consciência também, porque às vezes a pessoa fala, o autoconhecimento nos liberta, mas só o autoconhecimento não é capaz. Não é o suficiente, né? Então, às vezes a gente precisa do autoconhecimento, mas precisa também de técnicas, né? Sim. De ferramentas que vai nos tirar ali daquele lugar de dor que a gente encontra. É verdade. E existe uma raiz emocional por trás de tudo que a gente vive hoje? Sempre tem, eu falo. O processo que eu trabalho, né, as minhas técnicas, é buscar, é ir além do sintoma, é buscar essa causa raiz. E a causa raiz, ela tá ligada com as 5 dores que a gente mencionou aqui, né? Que é o abandono, a rejeição, a humilhação, a injustiça e a traição. Em algum momento a nossa criança viveu alguma dessas dores. Hoje eu até falo assim que a maioria de nós, lá do nosso passado, vivemos as 5 dores. Eu acredito eu também. que a maioria. Também. Só que tem uma ou duas dessas dores que vão sobressair, vão ficar mais latente em nós, e é essa que vai gerar nossa personalidade. Sim, entendi. E aí gerou a personalidade, nós passamos a enxergar o mundo somente dessa forma. Olha para você ver, a minha criança, ela sofreu a dor da traição. Ela sentiu traída quando ela foi abusada lá nos seus 3 aninhos de idade. Então ela criou um mecanismo de defesa para dar conta de sobreviver, mas ela começa ali, sem consciência ainda, a atrair mais situações e pessoas para fazer ela sentir traída, né? E vai criando o seu mecanismo de defesa e se torna essa pessoa forte. Aqui ela não admite ser fraca. Sim. Porque ela acredita que se ela for fraca, o outro vai fazer ela sofrer. Então ela não quer sofrer, ela se torna uma pessoa arrogante, autoritária, controladora, se irrita facilmente. Então eu estou descrevendo aqui a minha personalidade, a minha pessoa era isso. E a terapia veio e derrubou tudo isso, sabe? Desprendi de tudo aquilo. Por quê? Porque eu tomei consciência por que eu me comportava daquela forma, né? E as técnicas e as ferramentas ajudam a gente ressignificar a nossa história. E o que é ressignificar a história? Ressignificar a nossa história é criar um novo caminho neural, e as técnicas nos ajudam a fortalecer esse caminho neural. Então nós não somos comandados pela nossa mente? Então, se eu continuo com a mesma mentalidade, eu não consigo sair daquele ciclo vicioso, né? Então, eu crio um novo caminho neural, fortaleço aquele caminho neural e começo a enxergar diferente, sentir diferente e automaticamente atrair situações e pessoas diferentes. Não, e é tão engraçado, você vê com 3 anos, né? Você falou, passou por isso. E as mães, pais, né, falam assim, mas meu filho tá pequeno, não entende nada do que tá acontecendo. Entende sim, ele vai sentir quando na vida adulta. Na vida adulta que ele vai sentir, né? É aqui que vem um reflexo, né? Então, se a gente fosse pensar por essa questão de que criança não entende nada, como que a gente começa a gerar nossos padrões comportamentais lá no útero da mamãe, né? Então, ali tudo que a mamãe sente, o bebê sente. E é tão incrível isso, porque lá no útero o bebê ainda não está com o cérebro totalmente formado, né? Mas ele está recebendo essas sensações através do cordão umbilical e somatizando nas células lá do bebê, né? Ele já vai somatizando isso nas células, e aí quando ele nasce, ele já tem aquela sensação.
né? O exemplo que você trouxe aqui. Quando a mãe é abandonada, quando ela sente rejeitada, ela já está transmitindo essa sensação e o bebê já nasce com isso. E aí acontece que depois de já estar adulto, né, tem alguma dor, algum sofrimento que mostra, né, que a pessoa, que invade a pessoa, e os pais que criaram com muito amor, carinho, tudo, falam, nossa, mas por que que essa criança, esse adulto é assim, meu filho, né? Não entende que pode ter sido lá na gravidez, que o pai ou algum da família, ou amigo, ou qualquer outra pessoa falou algo, fez a mãe sentir algo, né? Sentiu humilhada, se ela sentiu injustiçada, né? Se ela sentiu traída, tudo isso está transmitindo para o bebê esses sentimentos. Então, lá no útero, não é uma força suficiente para fazer o adulto se tornar aquilo. Sim. Mas ele vem repetindo aquilo constantemente e vem fortalecendo esse caminho neural, né? O exemplo aqui que eu trago de uma paciente que eu tive um pouquinho mais de trabalho ali, a gente teve que prolongar um pouquinho mais o processo com ela, porque ela foi abandonada. Quando a mãe gerou ela, né, estava grávida dela, já tinha essa intenção de doar ela, né? Não ia ter condições, não é que a mãe queria doar, a mãe não ia ter condições de criar essa criança, apavorou, né? E ela deu essa criança assim logo que ela nasceu. E essa menina, ela criou esse senso de rejeição tão forte dentro dela que demorou para ela tomar consciência. Olha. Né? E ela foi criada com um casal, que ela foi filha única, criou ela com maior amor, maior cuidado. Mas aquela desconexão da mãe é que gerou a sensação de rejeição e abandono. Então, o pai biológico, o pai que adota, não supre a necessidade do pai biológico. Por mais que dê todo amor do mundo, por mais não que dê, não supre. Por quê? O buraco já foi furado ali, né? Já foi gerado a dor ali. E aí chega aqui na vida adulta, a pessoa não dá conta de lidar com aquela dor, com aquele vazio, né? Mas graças a Deus o processo tirou ela disso. E hoje ela despertou, tomou consciência que ela é amada, ela já é amada, né? Deus, ele já nos criou com amor incondicional. Sim. Então, quando a gente entende isso, eu já sou amada, eu não tenho que ficar sofrendo aqui por falta de amor, por sentimento de abandono e rejeição. Aí vocês acham que é bobeira buscar ajuda terapêutica, né? Olha como que as pessoas são. A gente não tem conhecimento, né, da onde gerou. E eu falo, gente, os vícios, né, hoje tá tão, eu falo assim que estendeu tanto aí, né, tá a questão dos vícios. Antigamente a gente via vícios, mas era os homens, né, bebia, fumava, né. Hoje os vícios estão muito mais agravantes, né. A droga, a prostituição, e hoje o que mais está chegando, que é a questão mais de homens, mas tem mulheres também, é o jogo. Tá demais, o jogo, né? Esses vícios estão preenchendo, eles acreditam, né? Que estão preenchendo um buraco, um vazio que a pessoa tem dentro e que ela desconhece. E aí eu falo, gente, o vício, qualquer um que seja, ele é uma dopamina barata. Isso. E a pessoa acredita que está sendo suprida ali, né? Naquele momento Naquele só, momento. né? Aí, por isso que vira vício, né? Porque eu estou suprindo uma necessidade temporária, vai passar, e aí eu tenho necessidade de mais e mais. E aí, quando vê, tá lá no vício, não dá conta de sair. É verdade. E Osmarina, como funciona a nossa personalidade e por que somos tão diferentes? A personalidade, gente, ela é incrível quando a gente conhece a nossa personalidade. Eu falo que o ser humano, todos nós, precisamos despertar essa personalidade, porque, na verdade, nós somos personalidade e essência, né? Eu até costumo falar numa linguagem bem tradicional, bem compreensiva, né?
Então nós temos dentro de nós o anjinho do bem e o anjinho do mal, Sim, né? Personalidade e essência. Personalidade é a forma que a gente aprendeu a ser. Eu falo que personalidade é o nosso ego, né? É o anjinho do mal que está ali influenciando a gente a viver. Só que nós não somos uma personalidade, nós somos um ser integral, nós somos um todo. Mas dependendo da experiência da criança, a gente fica presa numa personalidade. E a ferramenta que eu uso para identificar essa personalidade chama-se Enneagrama. Então, lá no Enneagrama, a gente tem números que representam, eu poderia até ter trazido, né, o desenho do Enneagrama. Mas lá tem números que representam a personalidade de quem ficou presa no corpo, quem ficou preso na mente e quem ficou preso no coração. Então, nós não somos isso, um ser integral? Eu sou corpo, mente, coração e Deus veio e soprou o Espírito dele em nós. Então, quando eu vivo uma experiência, vamos imaginar aqui a experiência de rejeição. Eu vou ficar preso numa personalidade porque me faltou algo. Então, eu enxergo o mundo somente dessa forma. Então, geralmente, quem sofreu dor de abandono e rejeição são pessoas mais emotivas, está presa no coração. É muita emoção, é muito coração. Quem sofreu a dor de humilhação e traição é mais força física, mais corpo, né? E quem sofreu dor de injustiça está mais no racional, né? Se cobra demais, é muito rígida. Então, dependendo da personalidade, a gente vai entender através do comportamento da pessoa. Olha, que interessante. Eu sou emocional, qualquer coisinha eu estava chorando. Assim, depois do autoconhecimento eu melhorei muito. Então, o Enneagrama, ele tem esses números que representam a nossa personalidade. Então, 891, força do corpo. 2, 3 e 4, força do coração. Olha. 5, 6 e 7, força do mental. Então, cada um vai expressar, vai sentir de uma forma diferente. Ó, tem 3 que é corpo, né? O 891 está na força do corpo. O 8, ele parece um tratorão desgovernado. Ele joga a raiva dele para fora a qualquer custo, que era a minha personalidade. Entendi. O 9, ele já vai engolir essa raiva. Ele guarda tudo para ele não dá conta de expressar. O 1, ele reprime no corpo, porque para ele é feio, então ele é muito exigente, ele é muito perfeitinho, então ele tem que reprimir. Por Deus me livre se alguém souber que eu estou irritado, né? Então, cada um se comporta de uma forma. E aí, na primeira sessão, que é a anamnese, eu consigo identificar esse padrão comportamental. E aí, sim, a terapia direciona para curar aquilo. Nossa, eu interessei muito, porque assim, gente, vocês sabem que eu sou o anjo que condura do autoconhecimento. Eu amo isso, né? Mas isso me interessou muito. É interessante, porque ali a gente já vai direto na fonte. Na fonte. Né? Não vou ficar aqui trabalhando sintomas, tentando. Se eu não for direto lá na causa raiz para poder curar ali, eu vou estar sempre voltando aqui nos meus padrões comportamentais. Porque a gente vive aqui, não está numa bolha, né? A gente está aqui vivendo um mundo, não que, lógico, né, Gi, você que ama terapia, eu que tenho um conhecimento também da terapia, não que eu não vou sofrer em algum momento, claro, né? Mas aí eu tenho técnicas, eu tenho ferramentas que me tirem dali o mais rápido, né? É o que eu falo, as pessoas pensam assim, mas para que fazer? Ela tá fazendo, então ela não vai sentir aquela queda. Não, vai ter os dias bons, os ruins, vai ter problemas na vida, porque sempre tem, né? Humanos, somos seres humanos, não tem como. Só que a gente vai saber lidar melhor, muito melhor, quando vir. Com muito mais facilidade, né? Olha que maravilha. Então imagina se a gente, no meu caso, né? A raiva que sempre me dominou. Então imagina se eu não sentisse mais raiva. Eu talvez deixaria de ser ser humano, né? Não, e a gente, não é falando, mas a gente vira outra pessoa, né? Parece que você põe limites nas coisas, não. Aí você começa a entender. A pessoa te trata mal ou qualquer coisa, você olha assim, antes você já... Agora eu sou assim, eu olho assim e falo, ela tá passando por algo.
Eu já penso assim. E outra, gente, é mais dele do que meu. Deixa com ele o que é dele. Sim. Isso é libertador. Nossa, eu tô amando. E cada vez mais eu procuro, eu trago no podcast isso para as pessoas entenderem. Tem na internet, tem terapeuta, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem de tudo para vocês procurar ajuda. Então, procurem ajuda, que é a melhor coisa que existe pra gente, né? Eu falo que a terapia é preciso ter a identificação, sim, né? Se eu não identifico com o processo que a Osmarina trabalha, tem várias outras abordagens, né? O importante não é a terapia com fulano, mas é a terapia para si, né? É para nós. Sim. Então, eu vou identificar. Eu gosto mais da terapia convencional. Eu gosto de psicólogo, da psicologia. Não, eu gosto é da constelação. Cada um vai identificar, né? E ela vai buscar ajuda ali para trabalhar aquilo, né? A Verônica até trouxe aqui a terapia tântrica, né? Tântrica. Que é um processo que eu não conheço. Eu também não, mas eu já apaixonei. Mas eu também. Né? A gente não sabia, né? A gente pensava realmente em outros sentidos. Mas quando ela trouxe e falou o que é, aí você já fala, não. E eu gosto de experimentar coisas diferentes, que me faz bem. Então é óbvio que eu vou tentar a tântrica, vou fazer esse que ela faz e eu vou amar cada um, porque eu estou procurando coisas para me melhorar, para ser uma pessoa melhor mesmo, né? E quanto mais a gente liberta, tira, por quê? Tem padrões comportamentais que a gente está carregando desde lá do útero da mamãe. Então, quanto mais você limpa esses padrões comportamentais, mais você traz recurso. Gente, os recursos são abundantes, o universo ele é abundante de recurso, mas se a gente não aprender a acessar, eu falo, depois do meu processo terapêutico, onde eu vivia focada no estresse, na raiva, eu não tinha espaço para criatividade, para sabedoria, para leveza, para alegria, né? Tirei aqueles padrões comportamentais, abri espaço, né? Agora eu sou uma pessoa, olha, modesta parte, né? Eu me vejo uma pessoa muito criativa, uma pessoa que tem facilidade de interpretar, de criar, de aprender. Maravilha. E uma das coisas que quase me parou foi essa questão de eu não tenho idade mais para aprender. A gente tem idade, a gente pode aprender com qualquer idade. Mas sabe o que é a diferença? Eu entendo que a diferença é isso. Parece que você para de enxergar só o problema na sua vida e você consegue abrir outra visão. É isso. Para ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, não é? É os recursos. Comigo foi assim. Que você se permite acessar e abre essa, né? Você amplia a sua visão e aquilo você consegue buscar, né? É lindo isso, viu, gente? E o que eu estava falando, né? Quase me parou, né? Essa questão. Aonde você quer ir, menina, nessa idade? Não. Você já tem mais de 50 anos, sua cabeça não vai te ajudar mais se você aprender nada. Gente, voltei a estudar. Olha, e eu falo, terapia é estudar para o resto da vida. Sim. A gente não para mais, não. Como saber se você está vivendo sua essência ou só repetindo quem te ensinaram a ser? Então, Gi, quando a gente olha para dentro de nós e a gente, igual eu te falei agora há pouco, né? Nós temos dois anjinhos, o id e o ego, o anjinho do bem e o anjinho do mal. Quando eu percebo que dentro de mim tem muita mágoa, muito rancor, muito ressentimento, eu tô no meu ego. Quando eu vejo mais leveza, mais tranquilidade, mais serenidade, mais rendimento, mais criatividade, eu tô na minha essência. Eu tô no melhor de mim. Então isso é perceptivo, né? Tanto a gente mesmo tem essa percepção, quanto as pessoas com quem a gente convive. Então olhou para dentro de nós, reconheceu quem é esse personagem que está aqui, né? Eu consigo identificar se eu estou na minha personalidade ou eu estou na minha essência. E a gente vai sempre cair na personalidade. Não pense que não vai, né? Hora ou outra a gente cai lá na nossa personalidade. Mas,
você desperta e fala, não, aqui não é mais o meu lugar. Agora eu quero esse lado aqui que eu conheci, que é o lado da minha essência, que é a minha verdade. E a gente vai conseguir ser essência só quando a gente reconhecer quem nós somos. Se eu não souber quem sou eu, qual é a missão, por que Deus me colocou aqui nesse mundo, eu não consigo viver a minha essência. É verdade, a gente vive em busca disso, né? Viver em busca. A gente não sabe quem somos, não sabemos o que realmente a gente ama. Porque a gente vive no automático, a gente não sabe nada disso. Depois, quando você se conhece, você vê o que realmente você gosta. Quem você realmente é. Quem nós somos? Quem sou eu? Essa é uma pergunta que eu faço, a última pergunta da minha anamnese. Quando você olha no espelho, quem é essa pessoa que você encontra de lá? A minha pergunta, essa pergunta, para mim, eu iria falar antes. Nós somos mulher estressada, realmente não suporto, menina, qualquer coisa me irrita. Eu não aguento pessoa falsa, eu não aguento pessoa mentirosa, eu me irrito facilmente, eu mando ver. Eu sou uma pessoa egoísta, porque o estresse leva a gente para o egoísmo. Sim. Mas hoje, Gi, se você me perguntar quem é você, eu falo que hoje eu sou uma pessoa leve, tranquila, compreensiva. Eu tenho um olhar para o outro com um olhar de compaixão. Hoje eu consigo compreender que o outro, se ele não está bem, é porque tem algo por trás. Ele não está fazendo aquilo somente por maldade, é porque ele não tem consciência ainda da sua essência, da sua verdade. Então isso é leve. É verdade. E ele também não consegue, não sabe como que tira aquilo, né? Ele não sabe. É verdade. Né? Eu falo que isso não vem no manual, né, para os nossos pais. Isso não é ensinado também na escola. Eu falo que o autoconhecimento devia ir para as escolas, né, para as faculdades. Porque quando a gente se conhece, fica muito mais fácil da gente lidar com a gente mesmo. Sim, muito. O que significa levar a consciência na vida real sem clichê? Eita, levar a consciência, né? Depende muito de que consciência é essa, né? Elevar a consciência antes, para mim, era eu não deixar ninguém me fazer mal nenhum. Porque eu tinha tanto medo de ser traída que eu elevava, a minha consciência era isso, ninguém... Não? E eu falo, gente, essa consciência do padrão comportamental, ele bloqueia tanto a gente que eu afastei a minha filha de mim. Eu tinha tanto medo do toque que quando a minha filha vinha para conversar comigo, que ia me tocar, eu falava, não vem não, não põe a mão em mim não, pelo amor de Deus, não encosta em mim não. Eu fui assustando tanto a minha filha que ela foi retraindo. E hoje eu falo que a consciência elevada no padrão agora de liberdade, né? Falo nessa consciência de autocura, é totalmente diferente. Sim. É uma consciência leve, porque agora eu sei que ela pode me tocar. Que isso era algo que eu vivi lá na minha criança, né? Alguém um dia me tocou sem a minha permissão. Né? E hoje eu passei a compreender que ela pode me tocar, que outras pessoas podem me tocar, que não vai doer. Então, essa é a consciência quando a gente vive o processo de autocura. Você desprende daquilo que te prendia e passa a ter agora uma leveza, né? Você passa a enxergar você como um adulto realmente, que pode ser tocado, que merece ser amado, que merece ser cuidado. Sim. E eu falo muito isso. Até dar uma dica aqui para as mulheres que estão grávidas, eu acho que é muito bom passar por uma terapia, né? Para se conhecer, porque ela vai ter o neném. E eu falo isso por quê? Porque a gente que é mãe, a gente dá o maior amor do mundo. Mas a gente não sabe, a gente tenta fazer o máximo possível do certo, mas o certo pra gente foi o que foi ensinado pra gente. Pode ser certo e pode não ser. E para a criança que está vindo também. Então, eu acho muito importante isso, né?
A terapia, ela é importante fora da gravidez. Eu falo olha. Eu falo na terapia quando a gente vai resgatar o nosso passado, a nossa raiz de dor, né? Porque no período da gravidez, a mulher não pode acessar a dor dela. Porque se ela acessar, ela está transmitindo, né, para o bebê. Então, por isso que é importante também a gente ter essa consciência, né? Então, a terapia, ela deveria, né, a gente fazer antes. Né, de ter o filho, porque você já vai para a sua gravidez planejada, sonhada, desejada. E eu falo, gente, influencia muito também essa questão do desejo, né? Se eu eu desejei ser mãe, engravidei, e estou desejando ter uma menina e estou esperando o menino, isso vai gerar uma sensação de rejeição. Então, a terapia antes da gravidez, ela vai ajudar e muito. Vai ajudar a resolver um pouco dos traumas, e quando esse neném vir, vai vir com vitória mesmo, e você não vai passar para essa criança, né? Isso. Mas retificando aqui, eu estou falando de um processo terapêutico que eu trabalho, que a gente vai lá na causa raiz. Isso. Mas a grávida, ela pode fazer terapia sim, quando é uma terapia que vai levar ela para o bem-estar, né? E às vezes tem grávida que ela não está bem com ela mesma, está se estressando facilmente, está sobrecarregada, né? Então a terapia vai ajudar ela também a trazer esse bem-estar. E isso vai ajudar o bebê a ficar tranquilo também lá no útero da mamãe, né? Mas esse processo terapêutico de buscar a causa raiz, de acessar a dor, não é bom durante a gestação. Porque, como ela falou, o bebê sente. O bebê sente tudo. E a gente continua escolhendo pessoas e situações que machucam, e mesmo sabendo que vai doer. Então, Gi, essa é uma pergunta muito interessante, porque a maioria de nós não sabemos que aqui nesse mundo onde a gente vive, tudo é movido por energia. Tudo é energia. Então, quando eu tenho algo dentro de mim, eu estou transmitindo isso o tempo todo para o universo, através dos meus pensamentos, sentimentos e meus comportamentos. O universo, ele recebe essa mensagem por vibração, mas ele só entende que a gente quer mais do mesmo. Ele não entende diferente. Então, eu estou atraindo o tempo todo para mim situações e pessoas para fazer eu sentir mais do mesmo. Então, imagine se eu tenho dentro de mim mágoa e rancor. Eu transmito isso o tempo todo para o universo. O universo entende que eu quero mais de mesmo e me abastece. E me traz. E eu não consigo sair desse ciclo. Olha o quanto a terapia é importante. Quando eu carrego mágoa no meu coração, rancor, tristeza, raiva, não tenho espaço para o amor. E a terapia vai me desprender disso para abrir o espaço e aí então eu me preencher de amor. Gente, então, eu oro por terapia. Eu sou apaixonada. Quanto mais eu ouço, mais eu apaixono. Então, a pergunta que eu queria fazer: eu quero viver com meu coração cheio de mágoa, de raiva, ou eu quero me abastecer de amor? É verdade. A escolha é nossa. Não tem como agir, escolher para mim, não, Osmarina, eu vou te dar uma porção de amor agora, leva para casa, se preenche, se abastece. Não, eu atraio para mim. Então, se eu não me curar, eu estou atraindo sempre o mesmo para a minha vida. O autoconhecimento pode mudar, na prática, a vida de alguém? Então, Gi, o autoconhecimento sozinho, né, foi o que eu te falei um pouco antes. O autoconhecimento sozinho não é capaz de mudar os nossos comportamentos. Lógico que o autoconhecimento contribui muito, porque eu só consigo acessar aquela informação quando eu conheço, né? Sim. Eu tenho um conhecimento e eu consigo trazer uma clareza, mas só o autoconhecimento não muda ninguém. É verdade. Então eu preciso da técnica, da ferramenta, eu preciso soltar aquilo,
criar uma nova memória, criar um novo caminho neural para que eu fortaleça e assim eu passo a caminhar diferente. É verdade, maravilhoso isso. E qual é o primeiro passo para quem quer começar um processo de transformação interna? Primeiro, a pessoa precisa reconhecer dentro dela aquilo que não está mais cabendo em mim, aquilo que não está mais me fazendo bem. Primeiro passo, não existe mudança sem reconhecimento. Então, se eu não reconheço que a raiva está me incomodando, como que eu vou tirar ela de mim? Reconheceu, aí eu preciso buscar ajuda. Aí eu vou atrás de um profissional que vai conseguir me ajudar a eu curar aquilo. Eu falo ajudar, né? Porque não existe ninguém muda ninguém. Sim. Mas são um caminho aonde você vai começar. Até que eu andei nesse caminho, não funcionou, não deu certo. Então a terapia vai mostrar uma nova rota, um novo caminho para que eu possa mudar e me direcionar agora para uma vida mais leve. Então, a ajuda de um profissional é essencial. Essencial, né? E muito. E muito. E agora, Osmarina, a gente vai pro bate-bola, que eu adoro essas perguntas rápidas. O que mais bloqueia as pessoas hoje? São as 5 feridas emocionais: rejeição, abandono, injustiça, humilhação e traição. Isso nos leva a se prender numa personalidade e eu acho que eu sou aquilo, eu acredito que eu sou aquilo, eu só consigo me enxergar daquela forma. Curar ou entender primeiro? Olha, o curar e o entender vai caminhar juntos, né? A primeira sessão você já traz toda a clareza, que é a avaliação, a anamnese, e depois o processo para a cura. E o que é Deus para você? Eu falo que... Pergunta, hein? Essa é forte. Eu falo que Deus é a nossa vida, né? Então esse universo aqui, olha, é Deus, tudo é Deus. Se eu não enxergar Deus no outro, como que eu vou enxergar Deus, né? Então o ar que a gente respira é Deus, o sol que nos ilumina é Deus, o ser humano que existe dentro de nós é Deus. E eu falo, Deus, ele foi tão, eu falo de uma plenitude tão grande que ele criou o ser humano, foi lá e soprou o Espírito dele em nós. Então, se eu não ver Deus em você, como que Deus vai existir? Verdade. Né? Então, Deus, ele é todo o universo, ele é uma completude, ele como que fala, gente, a palavra não é universal. Agora fugiu a palavra, mas Deus é um todo. Sim. Deus é tudo. E Deus está dentro de nós. Está em cada detalhe, né? Em cada detalhe. E a paz que Ele nos traz é maravilhosa. É a paz que a gente aprende a sentir, né? Sim. É o amor. Falo que Deus é amor. Sem amor não Deus. existe Deus. E se inscreva no canal, compartilhe para todos que precisam ouvir esse episódio e, claro, curta, comenta, compartilha com todo mundo. E Osmarina, foi um prazer ter você aqui. Eu amei esse bate-papo incrível que a gente teve. E me fale, onde te encontrar nas redes sociais? Gi, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente por você abrir as portas, né? E me dar essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho daquilo que eu aprendi a amar de coração, que é estar a serviço do outro, né? Estar de prontidão para ajudar o outro. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais aí nesse autoconhecimento, conhecer o meu trabalho, pode estar me procurando nas redes sociais, no Instagram é Osmarina Terapia TPM. E o meu contato é 34 99648 2362. Fico muito feliz de ter você aqui, você esclareceu muitas dúvidas que até eu tinha, eu amei e é claro que eu vou lá fazer uma terapia com você para aprender mais, cada vez mais, esse universo que a gente vive, né? Vai ser um prazer de poder te ajudar e também, né, as indicações. Eu falo que
o nosso trabalho ele cresce, né? Mesmo às vezes a pessoa que não está precisando, já está resolvida, pode indicar o trabalho aí que eu vou ficar grata, tá? Eu sou muito grata. Indicamos sim. Muito obrigada. Vai com Deus e foi um prazer ter você Prazer aqui. foi meu, Gi. Muito obrigada.